Bom dia a todos, estamos aqui em mais uma edição do ANTP Café, pensando grandes cidades médias e os problemas e soluções para a crise do transporte público. Queria logo de cara já saudar a prefeita de Pelotas, agradecer a sua presença, Paula Schild Mascarenhas, o nosso anchorman, Cláudio Frederico, também é vice-presidente da ANTP, e gostaria, inclusive, de agradecer também ao apoio institucional da FABUS, fabricantes de ônibus do Brasil, Associação Nacional, né? A ANTU, Associação Nacional dos Transportadores Urbanos, e também a Frente Nacional de Prefeitos, assim como o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana. E, é claro, o apoio institucional e logístico e tecnológico que a Transdata tem nos oferecido desde o primeiro ANTP Café. Sem mais delongas, vamos direto ao papo. Eu passo a bola, então, para Cláudio Sena Frederico. Cláudio, liga o microfone, Cláudio. Paulo, bom dia. Obrigado pela presença. O ANTP Café sempre tem procurado ser um espaço informal, ou seja, isso aqui não é nem uma inquisição, nem uma discussão, é apenas uma conversa, que procura ser muito amistosa e que, inicialmente, nós tínhamos a intenção que ela fosse, inclusive, sobre um assunto agradável, que a gente estivesse muito satisfeito com o assunto. Infelizmente, até hoje, nós não temos conseguido sair do atoleiro da crise do transporte público causado, ou vamos dizer assim, agravado pela pandemia. Dessa vez, eu acho que eu queria só sublinhar uma novidade, foi nós introduzirmos essa questão das cidades médias. Mas não a cidade média apenas pensando na cidade média, mas a cidade média pensando sobre o Brasil e sobre as cidades brasileiras, porque ninguém que vive na política tem a intenção de permanecer o resto da vida na cidade em que está naquele momento. Portanto, os prefeitos são entes políticos e o Pelotas mesmo sabe que o prefeito hoje é prefeito e amanhã é uma outra coisa. Então, a formação, a opinião de uma prefeita de Pelotas, uma cidade média significativa, com um histórico que tem, é importante ouvir Pelotas também sobre o Brasil. Muito obrigado. Eu queria também saudar o prefeito de Petrolina, que acabou de entrar conosco aqui, que é a outra cidade que vai participar conosco, Petrolina, interior de Pernambuco, e a curiosidade e a semelhança, as duas cidades têm em torno de 340 a 350 mil habitantes. Bom, então eu passo logo a palavra, primeiramente para a Paula, para que ela possa saudar a todos a nossa audiência, ao seu colega prefeito. Vamos lá, Paula. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cláudio Frederico. Quero agradecer muito pelo convite para participar desse bate-papo. Foi assim que me apresentaram, né? Exatamente um bate-papo sobre esse tema tão relevante. Mas já volto a falar sobre isso. Antes, quero saudar o meu colega, prefeito Miguel de Petrolina, esse jovem, brilhante político, gestor, com quem eu tenho compartilhado alguns espaços aí de discussão e sempre aprendendo muito com o Miguel. Então, prazer, Miguel, dividir aqui esse bate-papo, esse momento contigo, para tratar, como eu dizia, né, desse tema extremamente relevante. Até chegarmos à pandemia, né, até março do ano passado, eu costumava dizer, né, que o grande tema para os nossos municípios, né, inclusive municípios médios, o grande tema, né, da modernidade agora para a gestão pública e o grande desafio era encontrar uma solução viável, uma solução equilibrada, que parasse em pé para a questão do transporte público, especialmente do transporte coletivo.
Eu não tenho dúvida de que esse tema é fundamental. A gente está chegando num limite, né, e o Brasil precisa encontrar um caminho. E tem que ser, eu não vejo possibilidades de nós encontrarmos uma solução local. A gente encontra pequenas soluções, e aqui em Pelotas, eu vou ter oportunidade certamente nesse bate-papo de contar um pouquinho do que a gente vem fazendo. A gente encontra, traz algumas sugestões, algumas ideias, busca formas de enfrentar o problema, mas a solução completa ela tem que ser nacional, até porque isso certamente vai depender de recursos, de financiamento, e na situação do Estado brasileiro, na concentração que a gente vê de decisões, de recursos na União, para a gente poder realmente encontrar uma forma equilibrada, de pensar o futuro do transporte público no país, a gente vai precisar da presença, da participação efetiva da União. União, estados e municípios é um tema nacional. Eu quero depois, certamente, falar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui. Nós passamos por alguns momentos importantes nos últimos anos relativamente ao transporte público, fazendo, depois de 50 anos, a licitação, ainda no governo anterior, no governo do prefeito Eduardo Leite, do transporte urbano, já no meu governo anterior, agora no último governo, do transporte rural, e aprendemos bastante coisa, conseguimos encontrar alguns caminhos interessantes, mas, como eu dizia, era o grande tema até chegar a pandemia. Quando chegou a pandemia, obviamente, outras urgências apareceram, e entre elas também a urgência do transporte público. Obviamente que essa crise sanitária, e que atingiu a todos os brasileiros, e nos mais diversos segmentos, atingiu a economia, atingiu a educação, atingiu também muito fortemente, vocês sabem bem disso, o transporte público, o transporte coletivo. E se a gente já tinha uma situação grave, que exigia que se trilhassem novos caminhos, agora a situação é emergencial. Durante a pandemia, nós aqui em Pelotas também tivemos que encontrar algumas pequenas soluções temporárias, para seguir em frente. Também, certamente, vou ter oportunidade de falar sobre isso e ouvir o Miguel para ver como é que estão lidando com esse tema lá em Petrolina, porque realmente é algo que nos toca muito de perto e nos preocupa muito. Muito obrigada. Então, eu já passo a bola agora para o Miguel, prefeito de Petrolina, também fazer a sua saudação nessa manhã do nosso ANTP Café. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cláudio. Agradecer o convite da ANTP, da gente poder estar aqui juntos no café, poder discutir um tema, como a Paula já foi muito precisa e objetiva na sua introdução, que não só a questão do transporte público, mas eu acho que também um pouco do eixo de mobilidade, que é um dos grandes desafios que as grandes cidades, mas também, enfim, as cidades médias e pequenas já enfrentam, as médias com mais frequência do que as próprias pequenas. A gente poderia estar tendo nesse momento. Eu vou fazer cumprimentar a Paula, minha amiga que vem, como ela disse, seja na Frente Nacional, no consórcio, e agora aqui também falando de outro tema. Ela tem feito um grande trabalho lá em Pelotas, referência para a gente, e a gente da Frente admira muito, enfim, o trabalho da Paula, que ela vem fazendo sequência em Pelotas. Mas eu queria pegar aqui um ponto que é um pouco... pegar carona um pouquinho no ponto que a Paula disse, mas acho que é um desafio, Alexandre, que a gente tem que colocar, e acho que a gente tem muito para ajudar esse debate a nível nacional. A Paula disse ali que a solução ela precisa ser da parte da União com estados e municípios. Isso é meio que óbvio também, mas parece que hoje no Brasil não está tão óbvio assim. É só você ver o que a gente enfrentou no final do ano passado com a questão do veto, daquela lei do auxílio ao serviço de transporte. E você vê que as responsabilidades e obrigações elas já são muito pesadas para os municípios, ainda mais em ano de pandemia, como a gente vem passando aqui. E o transporte ele recai quase 99% dos casos do Brasil para os municípios brasileiros. E essa é a questão da lei que foi ventilada, aprovada no Congresso, infelizmente vetada pelo Executivo, ela viria para poder dar um fôlego
não do ponto de vista econômico, financeiro, mas um pouco para um serviço essencial, que é o transporte público. O debate fica muito no Brasil sobre a questão que o emprego, a gente precisa revitalizar os empregos, precisa garantir a perenidade dos empregos devido à pandemia, mas como é que as pessoas vão trabalhar se não tiverem ônibus? Como é que as pessoas vão chegar se não tiverem ali o transporte alternativo, as vans, os pequenos tipos de serviço, que dependendo de cada cidade tem o seu contexto. E esse veto trouxe consequências dramáticas para as cidades brasileiras. Vocês devem ter ouvido do prefeito Bruno, lá de Salvador, a situação que está lá. Salvador teve que assumir os contratos de transporte público para não parar, para o caos não ser pior. E aí, para você evitar que a prefeitura assuma esse tipo de serviço, toda a prefeitura está tendo que desembolsar de recursos próprios dinheiro que poderia estar sendo aplicado na saúde, na educação e em outras áreas tão importantes quanto, mas a gente está tendo que fazer esse sacrifício aí maior para poder garantir aí o mínimo de qualidade de serviço do transporte público. E a gente não vê, infelizmente, esse debate voltar à pauta em Brasília. E a verdade é que a gente agora vai enfrentar um horizonte do ponto de vista das finanças municipais muito desafiadores, porque a gente ainda não tem um cenário da questão do financiamento da saúde para o ano de Covid, como a gente teve em 2020, que esses recursos em muitas cidades já acabaram, ou se não estão muito próximos de acabar. Ninguém está falando de educação, que é um outro problema que a gente vai ter que enfrentar, que ainda está mais de 12 meses sem você ter aula presenciais, na grande maioria das cidades brasileiras. E, para piorar, você ainda tem um serviço de infraestrutura, que aí eu coloco aqui o transporte público inserido dentro dele, que aí vai desde pavimentação, duplicação, saneamento, ao próprio modalidade do transporte público, que aqui é a pauta do nosso encontro. Então, acho que esse tipo de encontro do café ele é apropriado para poder pegar essas perspectivas, mas para que a gente também possa discutir meios que possamos juntos garantir uma solução, nem que seja paliativa, mas pelo menos seja uma solução que garanta na ponta ao cidadão brasileiro um serviço minimamente digno. Cláudio, Miguel, quero pedir desculpas aí a não ter falado sobre você no início, porque você não estava aparecendo na minha tela. Portanto, é falha de tela. E eu peço desculpa especial, porque hoje está um dia muito interessante para mim, porque eu tenho entre os dois convidados que estão aqui, pessoas na faixa dos meus filhos mais novos e outros da faixa dos meus netos mais velhos. Então, é por isso que eu estou me sentindo tão à vontade em falar Paulo e Miguel, que, inclusive, estão incluídos nos nomes dessas pessoas. Então, e mais ainda, Miguel, os meus avós, grande parte deles já são de Pernambuco. Eles falam que eu peço desculpas pela falha inicial, mas queríamos ouvi-lo e estou achando muito interessante ouvir dois prefeitos de cidades médias, exatamente como nós estávamos pensando, falando como se fossem prefeitos de cidades grandes. Muito obrigado. Mas, Cláudio, acho que já que você pegou a bola, você podia continuar com ela, fazer a primeira provocação do dia, né? Ou você vai deixar que o papo fique... Eu acho que a provocação do dia, de certo modo, é a seguinte. Eu acho que está muito bem colocada a crise. A crise é uma coisa que é tão avassaladora que assim, unifica todo mundo. Tinha aquela história antiga do Otto Lara, que o mineiro é solidário no câncer, é mais ou menos isso. Quer dizer, ou seja, nós estamos todos no câncer e, portanto, nós, nesse momento, somos solidários. Pensamos a mesma coisa, defendemos os mesmos propósitos e entendemos o problema do transporte público de forma semelhante. Só que um dia nós vamos passar, eu espero. E quando a gente passar isso e sair dessa crise, em primeiro lugar, o que já foi dito por vocês muito, muito claramente, precisa haver uma solução nacional, institucional, semelhante a outros lugares. Uma das coisas que me saltou aos olhos, quando eu dei uma olhada nas populações, e as duas cidades têm uma semelhança muito grande, maior, que tanto Petrolina é um aglomerado urbano, e, nesse caso, interestadual, quer dizer, vazando do lado da Bahia também, como Pelotas também é um aglomerado, uma mini região metropolitana. E essas duas regiões são mais ou menos do mesmo tamanho de cidades muito conhecidas europeias,
né? Nós temos a mania de não olhar para as cidades médias e não conhecê-las, mas parecidas com cidades como Manchester, na Inglaterra, como Lyon, na França, como cidades desse tipo. E quando a gente olha essas cidades têm um apoio do país nacional gigantesco, tanto para construir os seus sistemas de transporte público, quanto para operá-los e subsidiar as tarifas de tal forma que elas sejam extremamente acessíveis dentro do padrão de lá, né? A outra coisa é o seguinte, essas cidades também têm recursos, portanto, para fazer novas experiências de transporte. Essas cidades estão iniciando questões como transporte sob demanda, uma série de outras particularidades que vão ser muito importantes no futuro. Então, minha dúvida é o seguinte, como vocês veem o futuro do transporte público, em cidades como Pelotas e Petrolina, qual a esperança que vocês têm de poder ter nesses locais e como, eventualmente, se pode chegar lá? Não sei qual é a ordem, mas vou seguir, então, a ordem do início. Realmente, né, como eu falei, a questão da mobilidade está no centro, né, da preocupação das cidades e deve estar, é um tema que ele é muito mais amplo do que se pode pensar. Essa questão qual é o futuro do transporte, na verdade, o transporte precisa ser modernizado, né? A gente aqui em Pelotas veio fazendo isso com a licitação que modernizou a frota, né? A gente conseguiu colocar GPS em todos os veículos, a gente conseguiu fazer a tarifa integrada, a bilhetagem eletrônica, a nossa secretaria tem o espelhamento de todas as rotas em tempo real, a gente tem um aplicativo, né, que mede também o tempo real de chegada nas paradas, e nós conseguimos fazer tudo isso mantendo a tarifa. Nossa tarifa é uma das mais baixas aqui do estado, R$4, que a gente vem já desde 2019, né? Na verdade, de 2019 para 2020 teve uma pequena alteração, mas passamos todo o ano de 2020, chegamos em 2021 conseguindo manter essa tarifa, apesar da crise. Porque, na verdade, nem para o consórcio interessa, né, que possa haver um aumento de tarifa quando os aplicativos né, chegaram com tudo e são o grande, né, desafiador aí assim, fazendo um parênteses, o gestor público, eu acho que ele tem que pensar no cidadão, no bem-estar do cidadão. Então, a gente tem que encontrar um caminho que permita a convivência desses modais, na convivência dos aplicativos, dos táxis, mas a gente não pode imaginar que isso atinja em cheio o transporte coletivo, que é tão importante para a cidade moderna que a gente imagina, né? Para uma cidade mais humana, de dimensões mais humanas, uma cidade né, em que a gente possa focar nas pessoas mais do que nos veículos, uma cidade mais conectada com o meio ambiente, a preservação ambiental. O transporte coletivo está, né, é algo central nessa discussão. Então, a gente precisa preservá-lo para essa cidade do futuro, mas ele tem que ser confortável e tem que ser atrativo para as pessoas. Então, a questão, né, da tarifa é algo fundamental e a nossa discussão, que é um pouco do que se colocou aqui, ela tem que partir, né, de onde vai sair o financiamento. Né? Essa é a grande questão. Não tem como, na situação hoje, na repartição tributária, a repartição do bolo tributário que existe hoje no Brasil, não tem como os municípios assumirem isso, né? Isso é absolutamente inviável. E se a gente não consegue ter um apoio nem durante uma pandemia, como o Miguel citou muito bem nessa questão do veto, né, ao auxílio que viria, o auxílio veio para tantas áreas, e para essa área que é fundamental, acabou não vindo. E se não veio no momento de absoluta emergência, como a que nós vivemos hoje, eu fico muito preocupada com o futuro. Eu acho que, então, o futuro... Eu acho que o transporte tem ainda formas de se modernizar, né? Essa coisa do transporte por demanda, de que o transporte coletivo possa se aproximar
dessa dinâmica né, nova colocada pelos aplicativos. Enfim, isso tudo é muito novo, mas independente do que a criatividade, né, possa nos trazer, a gente precisa encontrar o caminho do financiamento. Eu continuo achando, né, que o grande tema brasileiro é a repartição tributária. A gente precisa de uma reforma tributária mas que coloque a questão da repartição, porque todas as reformas tributárias que se discutem no país desconsideram essa questão. Essa questão fica sempre de lado, a repartição. Como é que vai se dar? Porque no momento em que os municípios tiverem mais autonomia, aí sim eu acho que a gente tem muito mais chance de encontrar caminhos viáveis para todas as demandas públicas, né? E inclusive, especialmente a do transporte público. Porque se a gente tendo autonomia, a gente pode criar, por exemplo, só dar um exemplo que pode acontecer. Aqui em Pelotas, nós queríamos muito, quando fizemos a licitação do transporte coletivo urbano, nós queríamos incluir o rural, para que um pudesse equilibrar o outro. As tarifas que as pessoas pagavam no transporte rural, em Pelotas tem uma zona rural de 1.600 quilômetros, enquanto aqui nós pagávamos menos de R$4 na zona urbana, o transporte rural chegava a cobrar 14, 15, 16 para algumas localidades. Era inviável. Nós queríamos, então, equilibrar, fazer uma licitação conjunta. Enquanto o transporte urbano, naquela época, transportava 60 mil passageiros por mês, hoje, antes da pandemia, já estava transportando 100 mil, o rural transportava 3, 4 mil pessoas. Então, era muito viável fazer junto. Nós não conseguimos fazer isso ser aceito na Câmara de Vereadores, tivemos que descolar uma licitação da outra. Então, o governo Eduardo Leite, a gente fez a licitação urbana e ficou para mim fazer a licitação rural com esse desafio enorme de encontrar um caminho que fosse viável para a população rural, né? Não com tarifas astronômicas e, ao mesmo tempo, fosse sustentável para as empresas que fossem participar do certame. E nós criamos aqui o fator de equalização. Aquilo que nós queríamos fazer numa licitação conjunta, de poder sustentar de alguma forma o outro, nós conseguimos fazer criando esse fator de equalização, que é, na verdade, um valor que as empresas, que o consórcio urbano pagaria. Claro que a gente fez algumas alterações, inclusive diminuiu. A gente aqui antes, a partir de 60 anos, existia a isenção, né, de tarifa, nós passamos para 65, como manda a Constituição, encontramos um caminho que fosse viável para o transporte urbano e criamos esse fator de equalização que sustentaria o transporte rural e conseguimos fazer uma licitação botando a tarifa nos mesmos padrões do transporte urbano. Com essa diferença toda, claro que com isso a gente aumentou a demanda também rural, o número de usuários. Hoje nós temos uma tarifa rural de R$4 também, igual à urbana, com as mesmas tecnologias. Tudo isso para dizer o seguinte: é possível, os municípios têm condições de encontrar alguns caminhos, né? Encontrar caminhos criativos. Agora, para isso, é preciso uma discussão anterior, para isso é preciso ter capacidade de investimento, né? Porque eu não consigo ver o futuro do transporte coletivo. Posso estar errada, pode ser que não tenha me ocorrido, né? Mas eu não consigo ver sem uma parte de subsídio governamental, né? Na situação que se vive hoje. Para isso, a gente precisaria de mais autonomia dos municípios. Tem um monte de coisas que me passam pela cabeça, mas não quero aqui monopolizar, quero ouvir o Miguel também, então vou parar por aqui. Bom, é uma pergunta complexa, né, e desafiadora de poder responder sobre o futuro, ainda mais no serviço tão tradicional que é o transporte público. Eu acho que a primeira premissa que a gente tem que colocar é que o cidadão ele tem que estar no centro da solução. E quando a gente coloca o cidadão no centro da solução, você tem diversas formas de transportá-lo. E quando a gente fala de transporte público, a gente não pode ter a cabeça fechada só para um modal específico, mas sim a gente pensar em como fazer a locomoção a melhor maneira e, de preferência, a melhor custo, para poder aí não entrar nessa área que a Paula já falou, tanto da questão da pactuação e do financiamento do serviço. A segunda premissa que eu acho que a gente também tem que colocar aqui no bate-papo, em que a gente percebe que uma cultura que a gente viu décadas atrás era sempre todo cidadão, quando possível, devia ter um carro. E a gente vê, né, no povo brasileiro, primeiro é uma casa, depois é um carro. E a gente está percebendo
que esse interesse em poder ter um carro próprio está começando a cair já em pesquisas aí mais recentes divulgadas. E o que isso, de certa forma, é um ar de alívio para as gestões municipais, porque resolve um problema que é a questão do congestionamento do futuro, também não vai entrar nisso, mas é um segundo ponto que a gente tem que colocar. O carro será o principal modal ou não será das pessoas e de quais pessoas? O transporte público ele é feito para qual tipo de faixa social, econômica, e qual é o perfil da pessoa que você quer transportar e da onde para onde, que esse também é um ponto que precisa ficar claro. E quando a gente fala, colocando essas duas premissas, a gente precisa também entender que talvez seja mais barato para as cidades, em vez de você estar quebrando a cabeça de transportar, mas você tentar resolver a vida desse cidadão próximo de onde ele mora. Daí você entra em toda aquela questão da abordagem, você ter a walking distance, né, a distância que você consegue fazer a pé dentro da preferência de uma região ou de um próprio bairro. É óbvio que isso tem que ser feito em todos os bairros, de Pelotas, de Petrolina, mas você pode regionalizar isso e com isso você consegue também facilitar, por tabela, diversos outros serviços que a gestão oferece, não apenas o transporte escolar, mas transporte escolar não, transporte público, perdão. Mas quando a gente fala de transporte, você tem as outras modalidades, né? Você tem ciclovias, vamos botar aqui, bicicleta, moto, carro, ônibus, van, o rural, que a Paula falou, que em Petrolina a gente também tem bastante esse contexto, os alternativos, os intermunicipais, que terminam gerando uma confusão quando entra na cidade dos polos, no caso de Petrolina e de Pelotas também, como poderia dar de exemplo, e a gente precisa começar a pensar na integração disso, porque o cidadão, no final de tudo, ele está preocupado com uma coisa, enquanto que ele paga. Se ele consegue chegar a tempo do compromisso dele, se ele consegue chegar cedo de volta em casa em segurança. Então, a gente precisa fazer uma relação custo-benefício de como as gestões podem, seja via de integração, seja de outras alternativas que possam ser pensadas, de como a gente pode facilitar o ir e vir, essa locomoção do cidadão ao menor custo dele, mas também ao menor custo-benefício da gestão. E ou da gestão, ou quem for o concessionário, o poder concedente, no caso aí do transporte. Mas também, você não pode pensar só no menor custo, você tem que pensar na qualidade, você tem que pensar na dignidade, você tem que pensar no conforto, na segurança. Agora mesmo, acho que Pelotas deve ter, mas você tem que ter o Wi-Fi agora dentro dos ônibus, tem que servir, tem que ter as câmeras, tem que ter diversos serviços complementares que tornam mais, vou dizer, divertido, aprazível, digamos assim, esse serviço público do transporte. Um outro ponto, que aí já para poder ir aqui ao final, é de colocar um debate que eu acho que o Brasil é um país continental, né, e a gente sabe que todo prefeito tem uma cabeça própria, todo governador, os 27 também tem, enfim, cada presidente que passa não é diferente. Mas a gente precisa também compreender que vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo ter retorno. Alô? Estava te ouvindo, mas está com um pouco de eco a tua fala. Não tá. Então, mas só para concluir, eu vou ter que buscar o telefone, mas só para concluir, que eu acho que poderia ser uma alternativa interessante, era a gente definir modelos de transporte público por faixa de cidade. Porque a gente termina vendo que no Brasil, cada cidade, enfim, respeitando a autonomia e a divergência de opiniões, mas a gente percebe que cada um tenta criar uma nova solução que ao longo de 4, 8, 10 anos se torna Frankenstein e que termina as gestões sucessoras tendo que resolver um problema do passado com o desafio de resolver um problema do presente. Então, acho que a gente poderia levar esse debate do transporte público a um ambiente regional ou até mesmo nacional, onde pudesse determinar as diretrizes de cada modalidade modal de transporte público de acordo com perfis populacionais e socioeconômicos. Enfim, só para a gente evitar o que passamos aqui em Petrolina. 6 anos atrás, 8 anos atrás, um certo prefeito disse que Petrolina cabia um VLT. Graças a Deus não deu certo, enfim, não saiu nem do papel, era só uma propaganda,
mas isso teria quebrado, enfim, a prefeitura. Isso era um trajeto totalmente inapropriado, um serviço extremamente caro, e que a gente também tem que estar vacinado contra essas soluções fáceis ou propagandas bonitas. Então, era mais um pouco aí para contribuir com esse público. Cláudio, diante das duas respostas à sua pergunta, quais as considerações que você tem a tecer sobre isso? Eu acho que tem duas questões. Eu tenho utilizado muito a imagem do cara se afogando na piscina e algumas pessoas dando conselhos para que ele tenha aulas de natação, né? Então, nós estamos hoje numa situação de crise, então é difícil falar sobre, vamos dizer, nem mesmo médio prazo. Até médio prazo é difícil. Mas, de qualquer forma, uma questão que aparece é a seguinte: existe a reforma, feito disse a Paula, sem dúvida nenhuma, redistribuição, a reforma fiscal, reforma de repartição das receitas públicas do Brasil, mas existe também o fato de que o transporte público mereceria uma legislação nacional, ou vamos dizer assim, o pessoal gosta muito de usar agora o termo marco regulatório, eu prefiro dizer uma regulação nacional que ajude a que essas providências que precisam ser tomadas sejam tomadas. Então, eu ponho na mesa também a questão de uma legislação nacional que dê forças à repartição de recursos ou mesmo enquanto a repartição não ocorre numa reforma geral, uma atribuição de recursos aos municípios para o transporte público municipal. Essa é a questão, eu acho que vital. Tem uma outra que eu queria colocar mais à frente, mas eu colocaria essa agora. Eu acho, Cláudio, sim, extremamente interessante que se possa ter um marco regulatório ou uma regulação, enfim, uma legislação federal que comece a colocar uma luz no fim do túnel, né? Inclusive, eu sei que as discussões são muito ricas, muito profundas na Frente Nacional de Prefeitos, com secretários de transporte, de mobilidade urbana, e acho que a FNP pode ser, enfim, encaminhar essa questão, já que tem sido uma instituição que também tem representado os governos locais, os municípios, nesse momento que o Brasil atravessa tão difícil por tantos lados, né, por todos os ângulos que se olhem. Porque, na verdade, assim, a gente pensa, é como tu dissesse, né, tem alguém se afogando, a gente pensa no futuro. Eu sou adepta, né, da visão do Jan Gehl, da visão de uma cidade de dimensões humanas, como eu disse, uma cidade que foque muito mais nas pessoas, na integração das pessoas com o espaço urbano, do que nos veículos. E nesta cidade ideal, a gente precisa ter investimentos nos espaços públicos que sejam qualificados, investimentos de infraestrutura que tornem a mobilidade mais segura, mais ágil. Temos feito isso aqui em Pelotas, em muitos investimentos em infraestrutura, em pavimentação, investimentos em espaços públicos para atrair as pessoas. Tudo isso, estou falando a pandemia veio para distorcer tudo que a gente defendia antes. Então, vamos deixar na prateleira aqui a pandemia só para falar um pouco da cidade com a qual a gente sonha. Temos conseguido, com isso, ter muito mais segurança no trânsito, com investimento também nos agentes de trânsito, na fiscalização. A gente vem caindo, né, a cada ano os acidentes fatais na cidade. No último ano caímos 46%, já tínhamos caído mais de 50%, quase 60% nos anos anteriores. E essa é a cidade, uma cidade que investe em transportes alternativos. Pelotas é uma cidade plana, a gente tem 60 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, temos mais quilometragem, não é nem proporcionalmente mais, efetivamente, quilometragem de ciclovias e ciclofaixas do que a capital do estado, Porto Alegre. A gente tem aqui, acho que é uma das poucas cidades médias do país que investiu no compartilhamento de bicicletas. Lançamos o BikePel, que foi super aceito. Claro que a pandemia prejudicou isso tudo. Mas nesta cidade ideal, o transporte coletivo é importantíssimo,
porque justamente a gente tem que ter um transporte que seja moderno, eficiente, qualificado, que tenha Wi-Fi, já temos no nosso transporte rural, em seguida vai ser colocado um transporte urbano, que estimule as pessoas a andarem de ônibus, né? A gente vinha trabalhando nessa qualificação no caminho do ideal quando veio a pandemia. E aí, não só, né, a gente tantos espaços públicos que nós entregamos para a sociedade, aqui para a comunidade, que não puderam ser usados, compartilhados, porque a gente pediu para as pessoas ficarem em casa, né? A questão, as pessoas começaram a evitar andar de ônibus, mas ao mesmo tempo a gente não podia tirar e não pode, né? A gente precisa sustentar o transporte coletivo de alguma forma para que ele tenha viabilidade e possa, e para a gente poder continuar tendo este sonho, esse ideal e o planejamento para atingir esse sonho de cidade de dimensões mais humanas, cidade mais conectada com o futuro, com as questões ambientais, com as questões culturais, enfim. A gente vem, e nós estamos muito abandonados, né? Na verdade, atirando as boias para esse sujeito que está se afogando, e de forma muito abandonada, assim, muito, eu acho, é inacreditável que a gente tenha chegado nesse ponto. Aqui em Pelotas nós tínhamos, como eu disse, antes da pandemia, transportávamos 100 mil pessoas por mês no transporte coletivo. Hoje já chegamos a transportar agora há pouco 30 mil pessoas. Agora, no momento, estamos em torno de 38, ou seja, caiu mais de 60% o número de usuários, e nós estamos ainda vivendo. Claro que tivemos que alterar o nosso contrato, aumentamos a idade média dos ônibus, diminuímos a frota de ônibus extras, diminuímos horários, quando na verdade deveríamos estar aumentando para diminuir o número de pessoas dentro dos ônibus, mas precisamos buscar, né, algo que seja sustentável. Adquirimos Vale Transporte para os nossos servidores públicos. Mais de R$1 milhão a gente já passou da compra antecipada de Vales Transportes, que vão ter que acabar sendo devolvidos ali adiante. Agora, e tudo isso mantendo a tarifa. Agora, com esse aumento do diesel, a gente viu que a tarifa ia, né, aumentar, não tinha como segurar a tarifa nos mesmos padrões, e é inimaginável um aumento de tarifa num momento como esse. Então, nós estamos repassando para equilibrar o contrato, vamos repassar recursos diretamente para o sistema, para o consórcio. Agora, tudo isso, né, no momento em que os municípios estão tendo que sustentar o sistema de saúde, porque os recursos federais, que foram importantíssimos no ano passado, estão se esgotando. Aqui em Pelotas já se esgotaram no mês de março. Encontrar fórmulas de sustentar todas as perdas que a sociedade teve, de manter as coisas funcionando, e estamos tendo que, né, lutar com a questão do transporte, da mobilidade urbana, num contexto como esse. Então, se nesse contexto emergencial nós estamos sós, né, eu fico muito preocupada com o futuro. E ainda mais, né, quando a gente vê que o Brasil, né, a discussão sobre o orçamento desse ano, as perspectivas, né, de médio prazo são muito negativas, e, enfim, mas eu concordo contigo que a gente nem por isso a gente tem que se entregar, a gente vai precisar encontrar fórmulas, e acho que a união dos municípios, como a gente agora conseguiu construir esse consórcio, eu participei junto com o Miguel aí desse processo do conectar o consórcio para a compra de vacinas. Os municípios brasileiros conseguiram, né, ter uma iniciativa tão importante quanto essa. Acho que vamos ter que nos unir sobre temas que são relevantes e inadiáveis. E entre os temas inadiáveis está o da mobilidade urbana e o do transporte público. Bom, eu troquei aqui de máquina, acho que vai estar melhor para ouvir. Perfeito, Miguel. Peço desculpas aí enfim, as participações anteriores, mas a Paula foi muito, muito feliz aí na sua colocação. Eu também não quero ser repetitivo, e esse desafio ele é inerente à gestão, né? Eu acho que o transporte público já é um desafio para qualquer prefeitura, mesmo sem pandemia. Com pandemia deixa ainda mais, vamos botar entre aspas, divertido a gestão aqui para você poder encontrar. E nessa virada de ano, ela falou da questão dos combustíveis, mas você tem a própria inflação pressionando, a queda do volume de passageiros, do subsídio que aqui a gente já tratou, de diversas outras, enfim, nuances que tornam ainda mais
complexas. Aqui no nosso caso em Petrolina, a gente, quando assumiu a cidade, há 4 anos atrás, a cidade não tinha sequer contrato, era precário, enfim, tinha uma empresa que estava há 30 anos. A gente conseguiu, ao longo da gestão, mudar o contrato. E o desafio, o que torna ainda mais interessante, é que a empresa, a nova concessão, assumiu em dezembro de 2019. Eu acho que se a nova empresa soubesse o que vinha em 2020, acho que ele já tinha desistido do processo da licitação. Mas, enfim, a gente está tendo que administrar, né? E essa pressão sobre a tarifa, aqui a gente pagou hoje R$ 3,50 o valor da tarifa aqui em Petrolina, é inviável, você não vai conseguir manter ao longo do ano. A gente já veio negociando aqui para tentar postergar, mas agora em maio, invariavelmente, esse debate vai ter que ser superado, né? E tem um outro desafio, e vou dar aqui o caso também, a gente vinha garantindo esse subsídio ao longo do ano passado, mas houve um eliminado do Tribunal da Justiça, enfim, da Justiça Estadual, dizendo que era impertinente você estar ajudando o transporte público, que não era essencial. Então, enfim, além de você ter todos, enfim, a pandemia, todo mundo redondo do jeito que ele é, você ainda tem que lidar com visões assim um pouco apócrifas, né? Enfim, fora de tom e de sentido, de nexo com a realidade, e prejudica bastante, enfim, o problema. E eu estou com a Paula, a gente já vem, né, Bruno, acho que é o prefeito de Salvador, vem liderando esse debate junto à frente. A gente teve uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde abordamos essa questão, porque o problema é que a gente também, e pela fala, tanto minha quanto da Paula, isso está muito claro. Não é que é um desafio em que o futuro vai ser ruim, o presente já está um caos, a questão do transporte público. E a população ela não vai entender quando a gente começar a mexer na tarifa, porque para ela nada mudou para melhor, para ela tudo mudou para ficar mais difícil, seja pelo desemprego, seja pela desassistência, seja pela pandemia. E aí, em vez de você ter a gestão, o poder público, para oferecer as condições de apoio, você vai ter um remédio bastante amargo, que é o reajuste de tarifa. E aí você já vai para uma questão de narrativas, né? Você já vai para uma questão de imprensa, de colocação. E, de fato, é um momento muito preocupante que a gente vê no Brasil. Não quero entrar na questão partidária, não quero entrar na questão política de ninguém, respeito, mas a gente está em abril e não tem um orçamento aprovado. E os debates que a gente está vendo do orçamento, assim, chega a ser você rir para não chorar, né? Como já diz aquela máxima. Então, enfim, é preocupante. E a gente está fazendo isso tudo acontecer no meio da segunda onda, que é o pior momento da pandemia que o Brasil está passando. Então, assim, a gente precisa de foco, a gente precisa de serenidade. A gente, quando digo o Brasil como um todo, né? E o transporte público ele não é apenas um desafio, e ele não pode ser visto como um entrave, mas ele é o caminho da solução, ele é uma etapa da solução do serviço público. E o brasileiro, a gente tem essa cultura de usar o transporte público. Não quero fazer nenhuma distinção entre classes sociais, mas se o brasileiro que tem a possibilidade de viajar para o exterior, acho que 90% usa os transportes públicos lá fora. E poderia usar aqui no Brasil. A gente pode usar o caso de São Paulo, Rio, das grandes capitais, que também usam os metrôs quando funcionam, os trens, enfim, e outros modais. O que precisa é fazer o negócio funcionar. E para funcionar, você não pode jogar o dever e responsabilidade para o primo pobre, que são os municípios. Você tem que compartilhar essa responsabilidade da gente poder construir uma solução juntos, seja com o Estado, seja com a União, ou então da gente redefinir o pacto federativo, que aí vai de encontro com o que a Paula falou da questão tributária. Então, Cláudio, tanto pelo que a Paula falou, quanto que Miguel acabou de reforçar agora, parece muito claro algo que os dois prefeitos anteriores, né, o prefeito de Salvador e o prefeito de Aracaju, disseram, né, que há necessidade da união dos prefeitos, porque eles passaram a perceber que se não houver essa unidade de luta por assuntos que são comuns, principalmente a questão do transporte, dificilmente as coisas vão mudar, e vão mudar na velocidade que hoje é necessária, até porque não dá para pensar em futuro se o presente está seriamente comprometido. Diante disso, Cláudio, será que essa questão também da flexibilização dos contratos, de você poder dar ao prefeito maior liberdade de poder fazer novas formas de gestão, não estaria dentro dessas preocupações que estão sendo colocadas aqui?
Olha, sem incorrer naquele erro do cara se afogando, ou seja, sem querer entrar com criatividade demais na hora de meramente estender a mão e puxar o cara de dentro da piscina, eu diria o seguinte: existem algumas coisas, de qualquer jeito, a pensar. Ou seja, se você tiver uma flexibilização, há algumas coisas que podem, eventualmente, serem levantadas mesmo ao mesmo tempo em que se está fazendo a mobilização para conseguir uma participação maior na receita do país, né? E eu diria o seguinte: uma delas vamos dizer assim, de fato perguntar: o transporte público, como ele é desenhado hoje, é o que o passageiro quer? Eu não estou me referindo a se está cheio, vazio, se demora no ponto. Eu estou dizendo o seguinte: coisas do seguinte tipo. Ele, de fato, quer uma linha de ônibus que passa regularmente por certos pontos, ou há lugares, ou há horários, ou há dias em que seria mais eficiente ter um transporte por demanda, ou seja, que só funciona. Isso permitiria, talvez, ao mesmo tempo, uma medida econômica e, ao mesmo tempo, um atendimento melhor do passageiro. Existem várias experiências disso já ocorrendo no Brasil. Goiânia, por exemplo, é uma cidade que é possível até que no futuro a gente venha a ouvir aqui pessoalmente, mas, de qualquer jeito, existe isso. Existe uma outra coisa que eu me pergunto também, é o seguinte: quando nós criamos a tarifa única, como a Paula falou, o problema rural, não há dúvida de que o problema rural foi solucionado por aquela tarifa de R$4, mas, de qualquer jeito, existem trajetos curtos que foram penalizados, ou seja, o sistema, não há dúvida, porque toma lá da cá, quer dizer, ou seja, se uma tarifa para todo mundo de R$4 melhorou, para uma pessoa que poderia pagar uma tarifa de R$2 e ir até o local mais próximo da casa dela, piorou. E é por essas brechas que a gente enxerga, por exemplo, as entradas dos mototáxis, as entradas das vans, as entradas do transporte coletivo. E eu, como não sei se alguém ainda não percebeu, que sou carioca, né, que na minha origem de vida existiam aquelas lotações no Rio de Janeiro, o que elas ofereciam? Elas ofereciam transporte expresso, direto, rápido, que parava de entrada quando estava todo mundo sentado. Enfim, existem brechas dentro do sistema atual, dentro da arquitetura do transporte público atual, por onde estão entrando os clandestinos e as milícias nas cidades grandes, e que, eventualmente, poderiam ser exploradas, começar a ser exploradas, até mesmo aproveitando a crise. Quer dizer, ou seja, na crise também tem uma vantagem, é que as pessoas aceitam remédios amargos. Então, é isso que eu queria colocar. Gente, a ideia mesmo é do café. Nós estamos no meio de um bate-papo aqui, descontraído. Sintam-se à vontade para dar o seu pitaco aí. Mesmo sem café, né? Mesmo sem café. Exatamente. Deixar a Paula aí poder fazer as considerações dela, assim, primeiro. Eu acho, Cláudio, que essa ideia eu acho fantástica. Assim, como eu acho que o Miguel começou dizendo isso, né? O cidadão tem que estar no centro do debate. E a gente poder customizar o transporte, né? Pensar, a gente tem essa ideia do transporte coletivo muito uniforme, né? Muito padronizado e tudo mais. E, claro, a gente aqui evoluiu muitíssimo, eu tenho muito orgulho desse trabalho, né? Como eu falei, já várias conquistas que a gente teve nos últimos anos. O nosso transporte, não há dúvida de que melhorou, de que se qualificou, de que ofereceu mais conforto e segurança para o usuário, não tem a menor dúvida. Nós ainda estamos, digamos assim, buscando uma qualificação para essa visão de transporte antiga, né? Que é padronizado, que é seguindo as regras, seguindo o seu itinerário, né? Tentando ser mais ágil. A gente investiu também em corredores de ônibus aqui. São uma cidade média aqui, que é polo de uma região, mas uma cidade
do interior do Rio Grande do Sul, que está ainda, né, que vem crescendo muito, que está investindo ainda, mas ainda numa visão tradicional. Eu acho muito bom que a gente possa pensar em outras visões. Eu acho que não dá para a gente ficar, né, e concordo contigo que uma crise como essa que a gente está vivendo, ela cria necessidade de buscarmos alternativas, né? Cria as oportunidades, como se costuma dizer. E eu quero muito conhecer, se vocês fizerem um bate-papo, eu vou procurar participar, conhecer esse modelo que está sendo construído lá em Goiânia, porque eu acho interessante, acho que a gente tem que se conectar com o futuro, né? O desenvolvimento tecnológico produziu coisas tão fantásticas em tão pouco tempo, né? Que eram coisas inimagináveis, que faziam parte dos filmes de ficção científica há algum tempo atrás, e que hoje fazem parte da nossa realidade, que eu acho que a gente pode imaginar um transporte coletivo customizado, né, às peculiaridades do município e às necessidades da população. Acho algo extremamente instigante isso, me empolga, me estimula, e a gente precisa construir, acho que vai ser uma construção de um modelo que deve ser extremamente prazerosa, não, porque isso é conectar as necessidades do presente com as possibilidades que o futuro oferece, que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia oferece. No entanto, lamento dizer, e voltar aqui na discussão inicial, tudo isso é possível se nós tivermos condições, né, de autonomia financeira. Né? Então, essa discussão necessariamente passa por uma revisão do Pacto Federativo, por uma revisão da repartição do bolo tributário no Brasil, que é muito injusta e que, com isso, pune a população. Porque a verdade é que, em muitas áreas, mobilidade urbana é uma delas, habitação é outra, em muitas áreas nós somos reféns do poder central, do poder da União, que acaba lançando projetos e programas para um país vasto e diverso como o Brasil, modelos que têm uma única visão, e se nós quisermos, nós temos que aderir, ou então não temos o recurso, que normalmente vem, né, especialmente aí na área da infraestrutura, ele vem a juro, né? A gente paga o tributo no município, mas quando precisa do recurso de volta, ele vem cobrado a juros, são financiamentos, né, como tantos que foram lançados nos últimos anos por governos diversos, que, na verdade, então, pune muito a população local. É onde as pessoas vivem, né? Aquele velho jargão dos municipalistas, né? Onde vivem as pessoas. Aí tem que estar soluções. Né? As soluções serão diversas conforme, nas soluções para cidades médias lá do estado do Amazonas não vão ser certamente as mesmas aqui para o Rio Grande do Sul, ou para São Paulo, ou para Pernambuco. A gente, agora, para termos essa liberdade de ação, de criatividade, de pensamento, de construção coletiva, nós precisamos ter essa autonomia. Então, eu continuo dizendo, na coisa que eu digo já há muito tempo, o pessoal está cansado de me ouvir dizer isso, mas é a verdade. A grande discussão brasileira, né, aquela que pode ser transformadora, é a discussão da repartição do bolo tributário. Porque todas as outras, existem muitas emergências, e nós hoje estamos tratando de um tema emergencial, importante, impactante, que atinge diretamente a vida das pessoas, né? E tudo isso vai na esteira dessa primeira discussão. Pegando aí a fala do Alexandre, eu acho que era um cenário ideal, essa flexibilidade dos gestores poderem, enfim, adaptar a realidade com a parte jurídica dos contratos, né? Mas eu vejo uma barreira muito clara, não sei como é no Rio Grande do Sul, mas aqui tem um órgão chamado Tribunal de Contas do Estado, para a gente tirar uma vírgula de uma linha e botar embaixo, passa 6 meses para eles poderem validar. Quanto mais a gente puder mostrar que a pandemia por si só caiu 60%, 70%, dependendo do mês, o número de passageiros, né, que você coloca ali no contrato de concessão, mas para eles isso pouco importa. Se mudar, enfim, é como se estivesse havendo uma revolução ali inexplicável no contrato. Então, isso eu acho que infelizmente, é um empecilho que a gente tem burocrático,
enfim, que se fosse numa empresa privada, você altera isso em 24 horas. Mas já que é para a gestão pública, que era para ser ainda mais célere o processo, que você lida com o que há de mais essencial numa cidade, num país, que é a gente, que é a sociedade, você, enfim, não consegue ter esse auxílio dos órgãos que, em tese, deveriam estar ajudando e fazendo a fiscalização e o controle, né? Porque, enfim, a partir do momento que torna rígido essa adequação de momento, adequação de realidade, você termina tendo que ir para a imaginação criativa, digamos assim, para poder garantir que o serviço continue funcionando, e como a gente já viu aqui em outros exemplos que foram dados. Um outro aspecto que foi levantado, e eu até vi também aí nos comentários que fizeram no chat, essa questão da tarifa dinâmica, né, que foi colocada. Eu acho que isso responde um pouco o sucesso, a febre, por exemplo, do Uber, do 99, enfim, de outros aplicativos não tão conhecidos, mas também de sucesso. Mas a gente precisa entender um pouco melhor, né? Porque você vê, o Uber já tem quantos anos e nunca conseguiu registrar um resultado financeiro positivo. É óbvio que aqui, para a gestão, a gente não está pensando no lucro, mas também a gente não tem como propor algo para o cidadão que a gente tenha que colocar mais dinheiro do que hoje a gente já coloca, até pela questão tributária, do pacto, enfim, e aí rememora a outros debates e outros tópicos para ser feito. Mas pela justiça da tarifa, ela se faz até sentido, e eu acho que as pessoas pagariam até mais, sabendo que aquela distância que ela está percorrendo, ela estaria ali de uma forma justa e equilibrada a cobrança, enfim, pelo interesse dela, né? Mas é algo que eu ainda vejo, enfim, o mundo privado, que é muito mais célere de você fazer isso, ainda tem muitas dúvidas sendo respondidas, e isso para a esfera pública requer muito mais zelo, né? Também nesse aprofundamento de debate. E concordo com a Paula, já que tem esse exemplo lá do Goiânia, eu acho que a gente tem que estudar, né? Mas também, se vai dar certo ou se vai não dar certo, é o risco de ser o primeiro. A gente torce para dar certo, para que ele, de fato, possa, assim, revolucionar, no bom sentido, o aspecto como a gente vê. E ela foi muito feliz. A gente é meio quadrado quando fala de transporte público, né? A gente acha que é só o modo dos últimos anos que vem sendo, e a inovação tem certas barreiras para poder entender, mas acho que aí a gente volta para a primeira rodada de resposta, quando a gente falou isso, né? Qual é o transporte público? O transporte público não é ônibus, é transportar, e aí qualquer modal serve. E qual é o modal mais apropriado para cada contexto, para cada região, para cada cidade, para cada classe socioeconômica ou faixa etária, se a gente quiser colocar um outro nível. Então, acho que é um debate muito rico também, e aí você, aqui do Café, da NTP, pode, sem dúvida alguma, promover, e tem players da própria União, né? A BDI mesmo, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é parceira das cidades nos projetos de cidades inteligentes, enfim, de Smart Cities, que a gente vem desenvolvendo com elas aqui. Acho que ela pode ser um braço importante ali do Ministério da Economia para poder ajudar, como também tem diversas outras, a própria Endeavor, enfim, tantos outros players aí nacionais e regionais que têm expertise para poder ajudar nesse debate. Gente, infelizmente o tempo está se esgotando, né? Já batemos 11 horas, o prazo é, infelizmente, de 1 hora. E vamos encaminhar, então, para o encerramento. Eu vou devolver a palavra tanto para a Paula quanto para o Miguel, para que façam o fecho aí. Depois o Cláudio, na condição de âncora, né? Ele também encerra o nosso NTP Café. E só para fechar, eu queria mandar um recado para a Paula e para o Miguel, que a Ellen Castro mandou através do chat aqui do Zoom. Ela diz o seguinte: quero colocar a prefeita Paula e ao prefeito Miguel em uma caixinha para trazer para a minha cidade, ela diz. O momento é difícil mesmo, sou técnica na prefeitura e também acompanhamos esse momento de grandes desafios na mobilidade urbana. Gostaria que falassem na dificuldade em viabilizar um transporte altamente eficiente em uma cidade de médio porte, quando vereadores e, às vezes, a própria sociedade questionam o técnico, mediante ações que tiram os usuários da zona de conforto. Então, ela quer levar vocês dois para ser prefeito da cidade dela. Bom, vocês podem, então, por favor, encaminhar para o encerramento e depois o Cláudio faz o fecho aí, por favor. Em primeiro lugar, quero agradecer o carinho da Ellen
e dizer que realmente ela tem razão nas dificuldades que se tem que enfrentar muitas vezes nesse setor, né? A gente teve aqui uma dificuldade, vou falar muito rápido porque é o encerramento, uma dificuldade enorme na licitação. O prefeito Eduardo, na época, teve que comprar uma briga muito grande, né, para mudar essa legislação com a Câmara de Vereadores, enfim, né, com os interesses todos, que a gente acaba batendo de frente com alguns interesses, né, quando está buscando avançar nessa questão da mobilidade. Mas a persistência, né, quantas vezes nós entramos na justiça ou entraram contra nós uma briga sem fim, mas a gente nunca desistiu e com isso se conseguiu fazer a licitação do transporte urbano e depois foi mais fácil já fazer na sequência do rural. Acho que a gente tem que ter persistência, acreditar nos projetos e saber também ver o que é prioritário. A gente colocou essa questão da mobilidade urbana como tema prioritário de governo e com isso a gente conseguiu avançar. Mas tem que estar realmente pronto para o embate e para defender essas causas, né, de forma muito, muito persistente. Valeu a pena, digo que valeu a pena. Eu lamento muito que a pandemia tenha vindo para complicar. Claro que nós tínhamos alguns desafios que são os de todo mundo, né, que é fazer evoluir a questão do transporte público, mas a gente avançou muito aqui. Eu tenho expectativa, né, de que consigamos fazer um grande debate nacional. Acho que esse bate-papo é um exemplo, né, das cabeças que estão aí pensando nisso. A Frente Nacional de Prefeitos, como eu falei, é um dos espaços, mas não o único. Tem muita gente pensando, gente qualificada, né, pronta a trazer sugestões, ideias inovadoras. E acho que muitos gestores públicos, e acho que o Miguel é um exemplo, eu estou disposta também, são capazes, estão dispostos a inovar, buscar essas alternativas e fazer evoluir esse tema que é tão crucial para toda a sociedade. Muito obrigada pelo convite, pela consideração aqui com Pelotas e seguimos sempre à disposição. Um grande abraço, Alexandre, Cláudio e Miguel. Bom, agradecer também o carinho, mas acho que tanto eu quanto o Paulo, a gente já tem muitos desafios nas nossas respectivas cidades, deixa a gente aqui por enquanto, mas agradecer, Alexandre, você, o Cláudio, em nome de todos aí que fazem NTP, o convite da gente poder fazer esse debate, né, de um tema tão importante, como já ficou claro aqui ao longo de hoje, e, enfim, colocar a gente à disposição da gente poder construir soluções, mesmo que sejam soluções ainda em pensamentos, ainda em ideias, mas é daí que surge, de fato, aquelas que transformam e que mudam a realidade, que mudam esse cenário de um setor tão tradicional, digamos assim, entre aspas, que é o do transporte público. E a questão que ela falou, a Ellen falou de como superar, eu acho que é muito da questão da narrativa, né, do benefício da sociedade, porque você pode ter, e você tem a resistência política, não só dos vereadores, mas da própria oposição, que é natural de um processo, em qualquer esfera, mas você precisa construir uma narrativa que mostre os benefícios daquele projeto. E o seu principal aliado nisso não são os vereadores, mas sim a própria população, que vai lhe dar legitimidade, não é nem lhe dar legitimidade, mas vai dar legitimidade ao processo e ao projeto que você quer trazer, que ela vai confiar na sua palavra, no planejamento da gestão, que isso traz o benefício, seja no curto, no médio ou no longo prazo. É assim que a gente vem conseguindo fazer não só essa concessão, mas no primeiro mandato nós fizemos 6 concessões aqui, nos mais variados setores, desde energia solar, energia PPP, iluminação pública, transporte, abatedouro, enfim, parte de mídia, marketing, entre outras ações, e a gente sempre conseguiu, de forma muito transparente, muito clara, mostrando os benefícios, a gente consegue captar o apoio que nos ajudam nessa articulação com o legislativo e até com os próprios órgãos de controle, que também, muitas vezes, até pela não inovação desses próprios órgãos, que terminam criando resistências, que, pelo desconhecimento, acham que é ruim, mas você precisa persistir para mostrar o benefício, enfim, ao cabo desse processo. Mas, obrigado, Alexandre, obrigado, Cláudio, Paula, querida, sempre uma alegria te ver, espero que esteja bem aí em Pelotas, cuidando aí dos nossos, enfim, toda a região aí do Rio Grande do Sul, e que muito em breve a gente está junto. Amanhã a gente tem a eleição da frente, né? Vamos estar juntos de novo. Enfim, sucesso aí na missão.
Obrigada. Eu só queria dizer, me faltou uma palavrinha aí para a Ellen, essa pergunta da Ellen, a participação popular. Eu acho que esses sistemas todos têm que ser construídos ouvindo a população. A gente aqui fez muito isso em audiências públicas inúmeras em todas as regiões e depois abrindo também pelo site da prefeitura para as pessoas identificarem, né, irem escolhendo como é que queriam o ônibus, se tinha ar-condicionado, se não tinha, e com isso vendo a tarifa ser alterada e vendo, né, e foi inclusive um processo pedagógico. Eu acho muito interessante trazer a população para discutir essas questões que, afinal, lhe dizem respeito, né, tão diretamente. Só para completar a minha pergunta, a minha resposta. E, Miguel, grande abraço. Até amanhã. Cláudio? Bom, eu fico feliz com esse ANTP Café. Quer dizer, afinal de contas, nós partimos para uma inclusão de novos tipos de cidade, inclusive cuidadosamente escolhidas, não porque as duas tinham P no nome, mas porque uma ficava o mais norte possível e a outra ficava o mais sul possível, sem ir para o Uruguai. Então, eu fico muito feliz de que o resultado se provou muito produtivo, excelente. Esse foi um excelente ANTP Café, com um nível absolutamente equivalente a qualquer outro, com qualquer das cidades maiores que já tivemos. E dizer, inclusive, que eu fui secretário metropolitano em São Paulo, quando então tinha dezenas de cidades das regiões metropolitanas, muitas delas médias também, e uma vez uma pessoa bastante snob no governo do Estado perguntou para mim assim, por que você fica perdendo tempo de conversar com prefeitos de cidadezinhas da região metropolitana? E eu disse para ele, olha, qualquer um deles sabe mais sobre a cidade dele do que eu, de forma que sou eu que estou na posição inferior, não são eles, né? Então, eu fico muito feliz de saber que o Brasil tem confirmar essa minha visão de saber e ter a oportunidade de contato com dois prefeitos como vocês dois. Paulo e Miguel, parabéns, boa sorte e muita coisa pela frente. Bom, gente, então, eu queria agradecer a audiência de todos vocês que nos ajudaram, a participação nesse ANTP Café, a Paula, prefeita de Pelotas, ao Miguel de Petrolina, ao Cláudio, nosso parceiro de ANTP. Queria mais uma vez agradecer o apoio institucional da Frente Nacional de Prefeitos, que amanhã, a Paula lembrou bem, tem eleição, né? Paula e o Miguel. O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, a NTU e a FABUS também, que apoiam institucionalmente esse ANTP Café, e o apoio da Transdata, que tem nos ajudado aí, principalmente na questão da tecnologia. Bom, uma boa manhã para todos e a gente espera vocês no mês que vem, no próximo ANTP Café, e que tenha o mesmo sucesso e a mesma inteligência que a gente viu girar aqui hoje neste debate. Muito obrigado a todos. Até mais.